Bom, vamos continuar nosso estudo sobre limite de funções de uma variável, tratando, né, das propriedades do limite. Vamos lá. Bom, a primeira propriedade é uma muito importante, fundamental para quando a gente fala sobre limite, que é a unicidade do limite. O que é, né? Se a gente tem limite de f de x quando x vai a A igual a L e limite de f de x quando x vai a A igual a M, então M tem que ser igual a L. Bom, vejamos um exemplo, né, para esse caso. Se a gente tem, né, f de x igual a 1 menos x, tudo isso sobre x módulo de x menos 1. Bom, a gente tem, né, que o domínio da nossa f é o R, né, os números reais, menos o ponto x igual a 1, porque, né, se x for igual a 1, a gente tem uma indeterminação, né, a gente fica com zero no denominador, né, e, além disso, né, bom, a gente consegue reescrever nossa função f abrindo os módulos, né, vamos ver. Usando propriedades de módulo, né? Valor ou valor absoluto. Então, se a gente tem, né, x menor do que 1, o nosso termo é x menos 1, isso aqui vai ser menor do que 0, e, né, x menos 1, isso aqui vai ser igual, bom, se o que está dentro é menor do que 0, a gente tem que colocar o menos fora para trocar o sinal, né, para esse valor final ser positivo. Então, isso seria menos x menos 1, que é igual, né, a 1 menos x. Então, bom, assim, a gente tem que 1 menos x sobre, bom, calma aí. Se x for menor do que 1, a nossa f de x vai ser igual a 1 menos x sobre 1 menos x, que é igual a 1. Agora, né, de um jeito análogo, se x for maior do que 1, a gente vai ter que x menos 1 vai ser maior do que 0. E daí, né, então, x menos 1 vai ser igual a x menos 1, porque, né, propriedade da função módulo. Se dentro, o que está dentro do módulo é positivo, bom, a gente consegue tirar o módulo, né, sem trocar de sinal. Então, se x for maior do que 1, a nossa f de x
é igual a 1 menos x sobre x menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 1 menos x sobre menos 1 menos x, que é igual a menos 1. Então, podemos reescrever nossa f de x como 1 se x for menor do que 1 e menos 1 se x maior do que 1. E o que a gente vê é que, bom, vamos ver o gráfico dessa função. Isso aqui x, y. Bom, se aqui for 1, menos 1 e 1. Então, a gente tem, né? Vou trocar de cor. E aqui esse ponto é o ponto 1. Então, o que a gente tem, né? Qual é o gráfico da nossa função? A gente tem que a função, ela quando x é menor do que 1, ela é igual a 1, e aqui é aberto, né? Porque ela não está definida em 1. E quando x for maior do que 1, nossa f de x é menos 1. E aqui é aberto, né? Porque não está definido em 1. Esse é o gráfico da nossa função. É o nosso gráfico, né, da f de x. Então, né, se a gente olha para o gráfico da f, a gente vê que para valores muito próximos de 1, né, porém maiores do que 1, né, quando x vem por aqui para valores próximos de 1, mais x maior do que 1, a nossa f de x, ela vai para perto de menos 1. Agora, para valores, né, aqui a f de x, quando o x vem pelo lado positivo, ela vai para próximo de menos 1, né, na reta aqui, y. E para valores menores do que 1, mas em x, né, que tendem a 1, chega perto de 1, a nossa f de x, ela chega próximo, ela assume valores em 1, né, iguais a 1, aqui, né, no eixo y. Então, quando a gente se aproxima tão próximo de 1 em x, né? Quando x se aproxima de 1 tão próximo quanto a gente queira, a nossa f de x, ela possui dois limites diferentes, porque ela assume dois números diferentes quando o x se aproxima de 1, que é f de x ou é menos 1 ou é 1. Então, a nossa f possui dois limites diferentes, dependendo da forma como o x se aproxima de 1. E isso contradiz a nossa propriedade, né? Então, a gente tem que esse limite não existe, né? A f não possui o limite quando x é igual a 1. Bom, deixa eu só completar, né? Tomando valores de x tão próximos de 1, né, quanto quisermos, né? As imagens de f
assumem valores distintos, 1 ou menos 1. Isto indica que quando, né, x tende a 1, f de x assume, né, possui dois limites diferentes, né? 1 e menos 1. Então, isso contradiz a propriedade 1, propriedade 1 de unicidade e concluímos que limite, quando x vai a 1 da nossa f de x, não existe, né? Porque se existisse, esse limite teria que ser igual para valores próximos de 1. Então, bom, essa é uma propriedade da unicidade, importantíssima no estudo do limite de uma função. Vamos para a segunda propriedade. Bom, sejam f e g duas funções tais que para algum número r maior do que zero, sempre que x pertença ao intervalo a menos r até a, né, talvez não incluindo o ponto a e a mais r, né, temos que f de x igual a g de x. Quer dizer, né, para uma dada vizinhança do ponto a nossa função f coincide com a função g. Então, né, a gente tem que limite de f de x, quando x tende a é igual ao limite da g de x, quando x tende a A. Bom, então essa propriedade, ela permite a gente simplificar uma função f de x, obtendo outra função g de x equivalente. E daí a gente pode obter essas funções equivalentes usando simplificações, alguns tipos de métodos matemáticos que envolvem simplificações, você tirar a indeterminação, né? E permite a gente tirar, né, a indeterminação e calcular de um jeito mais fácil o limite. Eu vou voltar no exemplo aqui rapidinho que a gente fez no vídeo passado, mas quando a gente fez alguns exemplos na parte que a gente estava falando, né, da intuição sobre o limite, que foi esse exemplo aqui, né? A gente partiu com uma função f, que era desse modo, e foi simplificando, simplificando, e obteve, né, uma função, né, que ela era igual a essa função aqui. Era isso que a gente estava, essa propriedade que a gente estava usando, que era, né, se a gente parte com uma f e a gente tem, né, simplificando, simplificando, encontramos uma g, que, né, é diferente da f, mas é equivalente, e quando a gente calculou, né, o limite, a gente sabia que essas funções coincidiam, né, numa vizinhança do ponto 2, e o que a gente fez foi calcular, né, o limite da f, mas usando essa nova função, essa g.
Mesmo sem saber da propriedade, foi por aí que a gente seguiu, sem saber desse formalismo matemático. Bom, vamos ver outro exemplo. Né? Então, se a gente tem, né, limite de 2t mais 1, tudo isso na raiz, menos 3 de t ao quadrado menos 3t menos 4, com, né, t indo a 4. Bom, primeiro, né, primeira observação, esse limite, ele está indeterminado pois a gente tem que no denominador, bom, a gente tem primeiro, né, que quando a gente tem no numerador, só o numerador, quando a gente coloca, né, mais 1 menos 3, peraí, deixa eu arrumar um espacinho, né, a gente tem um 0 aqui, né, quando t vai a 4, bom, quando t vai a 4, 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9, raiz de 9, 3, menos 3, 0. E a gente também tem que tem um limite, né? Bom, de t ao quadrado menos 3t menos 4, isso aqui também é igual a 0, porque 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4, 12. E menos 3 vezes 4, 12. Então, 0. Bom, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode tentar simplificar nossa expressão da f e tentar ver se conseguimos tirar essa indeterminação. Então, vamos lá, né? Primeiro, nossa, que tá torto. Primeiro, a gente tem, né, aqui o limite de nossa f, né? T ao quadrado menos 3t menos 4. Isso aqui, né, quando t vai a 4. Bom, essa aqui, né, é a nossa f de x. Vamos ver como simplificar. Bom, usando, né, bom, vamos lá, vamos devagar. Deixa eu repetir nossa função, que é 2t mais 1. Bom, na verdade é f de t que a gente tem aqui. A gente tem 2t mais 1, menos 3, tudo isso sobre t ao quadrado menos 3t menos 4. Bom, aqui eu posso usar essa técnica de multiplicar pelo conjugado, que seria para a gente eliminar a raiz, né? Multiplicar e dividir, que é raiz de 2t mais 1 mais 3. E agora, se eu estou multiplicando, eu tenho que dividir também. 2t mais 1 mais 3, a raiz aqui. Então,
né? Isso vai ser igual ao quê? Vamos fazer essa multiplicação lá em cima. Bom, a gente sabe, né, que isso aqui, lá de cima da fatoração, isso aqui, né, A menos B vezes B, A mais B, isso aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado. E é isso que a gente vai usar agora, né? Então, A ao quadrado seria nosso 2t mais 1, isso aqui ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Tudo isso sobre, né, repito. Bom, uma coisa que eu posso fazer aqui, né, é escrever essa expressão, né? Se eu sei as raízes dessa expressão, eu consigo escrever como um produto. Que eu sei que 4 é a raiz, né? Porque se eu coloco 4, isso zera. E fazendo Bhaskara, eu também sei que 1 é uma raiz. Bom, menos 1 é uma raiz. Então, eu tenho x mais 1. Então, na verdade, t, né? Então, eu posso usar essa terminologia aqui para escrever, né? Aqui embaixo. Então, aqui é t menos 4, t mais 1. Tudo isso multiplicando raiz de 2t mais 1 mais 3. Quando t vai a 4. Então, vamos lá. Aqui, né? Fica 2t mais 1 menos 9. Tudo isso sobre t menos 4, t mais 1, raiz de 2t mais 1, mais 3. Quando t vai a 4. Isso aqui, bom, a gente tem 2t menos 8 de t menos 4, t mais 1, e agora raiz de 2t mais 1 mais 3. Bom, se a gente percebe, né, a gente tem esse termo aqui, bom, isso é 2 que multiplica t menos 4. Então, né, a gente consegue cancelar com o termo que está embaixo. E isso vai ficar limite de 2, t mais 1, né? Eu vou cancelar esse com esse. Deixa eu usar outra cor para vocês não se confundirem. Então, aqui vai ficar t mais 1, que multiplica 2t mais 1, mais 3, quando t vai a 4. Então, nossa, o que a gente obteve aqui é uma g de t, né? Simplificando. A nossa f a gente conseguiu tirar a indeterminação. Agora, nosso t, né, pode ir a 4 tranquilo, porque embaixo, né, se eu coloco 4 ali embaixo no denominador, isso não vai ser zero. Então, a gente pode calcular o limite diretamente, isso vai ser igual. Bom, isso vai ser igual a... Vou colocar embaixo, já que eu estou seguindo tudo para baixo. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 4 mais 1, que aqui vai ser 2 vezes 4, 8, mais 1, mais 3. Isso aqui vai ser igual a 2, 5
vezes 3 mais 3, que é 2 sobre 5 vezes 6, que é 2 sobre 30, que eu posso simplificar e vai dar 1 sobre 15. Então, note que depois que a gente deu uma simplificada, a gente encontrou, né, uma g que é equivalente à nossa f, nessa vizinhança de t igual a 4, a gente conseguiu calcular esse limite de um jeito mais fácil. A gente tirou essa indeterminação. Bom, vamos lá para a terceira propriedade. E a terceira propriedade de limite eu vou chamar de propriedades elementares, que é um combo de propriedades. Ó, a primeira delas, né, é a soma, que é o seguinte, né, o limite da soma é a soma dos limites. Bom, antes de tudo eu preciso, né, só por critério, dizer em quem eu estou fazendo as operações, né? F, que vai de A, o A está contido em R, e G, que vai de B, que também está contido em R, né? Um subconjunto de R, que na verdade é um intervalo. Tais que os domínios têm interseção, né, não vazia. Então, se limite de f de x, quando x vai a é igual a L, e limite de g de x, quando x vai a isso é igual a M, então, o que a gente tem? Primeira propriedade, a propriedade da soma, né? Que limite de g, bom, de f mais g de x, quando x vai a isso é a mesma coisa que a soma dos limites, né? De f de x, quando x vai a mais limite de g de x, quando x vai a Segunda propriedade elementar, né? A multiplicação por escalar, né? Escalar é uma constante. Então, para alfa que pertence a R, a gente tem que limite de alfa de f em x, quando x vai a isso é a mesma coisa que alfa vezes o limite de f de x, quando x vai a Bom, terceira propriedade, né? O produto. Justamente o limite do produto f vezes g em x, quando x vai a é igual ao limite de f de x, quando x vai a vezes o limite de g de x, quando x vai a Bom, isso nada mais é do que L vezes M, né? E uma quarta propriedade elementar é o quociente, que é o limite quando f, né, é de f sobre g,
de x quando x vai a A, isso aqui é a mesma coisa que limite de f de x quando x vai a A sobre o limite de g de x quando x vai a A. No caso aqui, que a gente estava trabalhando, né, com esse limite que a gente conhecia. Bom, isso está definido se limite quando x vai a A de g de x, isso aqui tem que ser diferente. Bom, diferente de zero. Não, esse só está definido nesse lugar, né? Bom, essas são as propriedades elementares. Vamos ver uns exemplos. Bom, vamos calcular esse limite aqui de raiz de x menos 1, tudo isso sobre x menos 1, mais x menos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Bom, pela propriedade A, o que a gente tem, né? A gente tem que essa expressão, né, é igual, e aqui é quando x vai a 1. Quando x vai a 1 de raiz de x menos 1, tudo isso sobre x menos 1, mais limite de x menos 1, tudo isso sobre raiz cúbica de x menos 1, quando x vai a 1. Então, vamos calcular separadamente. Bom, vamos ver. Primeiro, né, vou chamar esse aqui, bom, uma cor mais fraca. Chamar esse aqui de asterístico, né, peraí. Vamos lá. Então, vamos calcular primeiro esse primeiro limite aqui, né, que é o limite de raiz de x menos 1, tudo isso sobre x menos 1, quando x vai a 1. Bom, eu vou usar a mesma técnica, né, anterior, que era multiplicar pelo conjugado. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x vai a 1, de raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1, né? Só adicionei esse termo aqui. Isso aqui é x menos 1, eu agora só multipliquei, e agora tenho que dividir. Então, isso é raiz de x mais 1. O que vai dar isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o limite de x, né? Porque eu tenho raiz de x ao quadrado. Bom, menos 1 ao quadrado. E repete o que está embaixo. Quando x vai a 1. Então, o que eu tenho aqui, então? Limite de x menos 1. X menos 1 raiz de x mais 1. Quando x vai a 1. Então, estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, posso cancelar. Então, cancela esse com esse. E o que a gente fica com limite de 1 sobre raiz de x mais 1, quando x vai a 1. E, se a gente perceber, não temos nenhuma indeterminação agora. Podemos calcular. 1, né, raiz de 1
mais 1, que é igual a 1 sobre 2. Agora, vamos calcular o outro lado, né? Essa expressão aqui. Vamos lá. Né? O limite de x menos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1, quando x vai a 1. Bom, o que eu vou usar aqui? Também vou usar esses produtos notáveis. Aqui eu vou usar essa igualdade que é a ao cubo mais b ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que a menos b de a quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, bom, eu tenho um elemento aqui, né, ao cubo. Talvez fosse interessante olhar aplicar, né, esse produto notável aqui. Vamos lá. Bom, limite. Quando x vai a 1, né? Onde que eu vou aplicar isso agora? Bom, eu vou assumir, né, que a gente tem no nosso caso, que é x menos 1, isso aqui é igual, né? Bom, aqui no nosso caso, o a é raiz cúbica de x e b é 1. Então, a gente tem, né, que a gente pode aplicar isso no numerador, porque essa expressão aqui seria equivalente a essa aqui, a ao cubo mais b ao cubo, quando a é igual a raiz cúbica de x e b é igual a 1. Então, vamos lá. Porque como que a gente fica, né? Fica com a, que é a raiz cúbica de x, menos b, que é 1, tudo isso vezes a ao quadrado. Bom, vou tirar, né? Eu sei que raiz cúbica é 1/3, né? A raiz significa isso, tudo isso ao quadrado. Mais a, que é x a 1/3, vezes b, b é 1, mais b ao quadrado. Tudo isso sobre raiz. E raiz cúbica, né, aqui bom, raiz cúbica de x menos 1. Bom, então, aparece igual, né, eu posso cancelar, que é isso com isso. E o que a gente fica né, isso aqui é igual ao limite, né, de, bom, propriedade constituinte, né, se é x elevado a 1/3 elevado a 2, isso aqui é 2/3, x elevado a 2/3, mais x elevado a 1/3, mais 1, quando x vai a 1. Bom, agora a gente não tem mais indeterminação. Então, isso é igual a 1 elevado a 2/3, que é 1, mais 1 elevado a 1/3, que é 1, mais 1. Então, nosso limite aqui é igual a 3. Então, como eu tinha, né, o limite da soma e a soma dos limites, eu tenho que somar o resultado de estrela e duas estrelas, que é, né, agora eu tenho que somar isso mais o duas estrelinhas, isso aqui é igual a 1 sobre 2 mais 3, que é igual a 2, 6 mais 1, 1 mais 6, que é igual a 7 sobre 2. Logo, nosso limite dessa expressão enorme, x raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1 mais x menos 1 raiz cúbica de x menos 1. Tudo isso quando x vai a 1. Isso aqui é igual a 7
sobre 2. Bom, vamos calcular, né, outro exemplo. Se a gente tem, né, o limite quando x vai a 2 de f de x igual a 3 e, né, limite de g de x quando x vai a 2. Isso aqui é igual a menos 2. Vamos fazer operações com esses limites, usando as propriedades que a gente viu, as elementares. Então, limite de 2f de x menos g de x, quando x vai a 2, isso aqui é a mesma coisa, né, que o limite de 2f de x, essa propriedade A, né, propriedadezinha A, quando x vai a 2 de, mais, né, o limite de g, bom, é menos. Então, menos, quando x vai a 2. Bom, isso aqui tem essa constante, não posso tirar. Então, é 2 vezes o limite. Bom, deixa eu botar embaixo, por conta de espaço. Isso aqui é 2 vezes o limite de f de x, quando x vai a 2, menos o limite de g de x, quando x vai a 2. E, bom, essa aqui é a propriedadezinha B, da multiplicação por escalar. Então, o que a gente tem aqui é 2 vezes, limite de f de x quando x vai a 2 é 3, menos o limite de g de x, né, quando x vai a 2, é menos 2. Então, a gente tem 6 mais 2, que é igual a 8. Então, só usando as propriedades elementares, encontramos esse valor, né? Agora outra, vamos tentar fazer outra coisa. Limite de f de x menos g de x sobre f de x mais g de x, quando x vai a 2. O que é isso, né? Pela propriedade do quociente, isso é a mesma coisa que limite, quando x vai a 2, de f de x menos g de x, de f de x mais g de x. Bom, qual é essa propriedade? A do quociente é D. Nessa propriedadezinha D. Agora, bom, a gente pode usar a primeira propriedade, que é separar a soma, né, e a diferença. Isso aqui vai ser igual limite de f de x, quando x vai a 2, menos o limite de g de x, quando x vai a 2, limite de f de x, quando x vai a 2, mais o limite de g de x, quando x vai a 2. Né? Note que a gente está aqui no quociente. E a gente está usando a primeira propriedade. Bom, agora a gente pode substituir. O que é um limite de f de x? É 3. 3 menos o limite de g de x, que é menos 2. E embaixo, a gente tem 3, limite da f de x, quando x vai a 2, mais limite de g de x, que é menos 2. Então, eu tenho 3 mais 2 sobre 3 menos 2, que é igual a 5. Bom, só usando as propriedades, né, elementares de limite, sabendo o limite dessas funções. Bom, agora, né,
Outra propriedade super legal do cálculo de limite é que quando a gente tem limite de f de x, que é uma função elevado a n, quando x vai a, isso aqui é a mesma coisa que limite de f de x quando x vai a, tudo isso elevado a n, onde n é maior do que zero. E, bom, existem outras propriedades que a gente pode deduzir das propriedades já conhecidas, as elementares, né, para uma função de uma variável, né, que a gente acabou de ver. Tem uma que é bem básica, que a gente consegue ver rápido, né, que é o limite de c, onde c é uma constante, quando x vai a, é a mesma coisa que c. Porque, né, vamos ver. Se a gente tem um gráfico o gráfico de uma nossa f de x igual a c é essa reta, né? Que corta o ponto C no eixo y. Então, para qualquer valor de x, né, que se aproxime de qualquer ponto em x, a nossa f de x vai ser sempre c. Então, esse é o limite de uma função constante. E por último, para a gente falar sobre propriedades e passar para falar sobre outras coisas, temos a propriedade da substituição direta, que é o seguinte, né? Seja f uma função polinomial racional ou, polinomial ou racional e suponha que A, o ponto que a gente está calculando o limite, ele está no domínio de f. Então, o que a gente tem no cálculo do limite? O que a gente pode fazer? A gente sabe, então, que o limite de f de x quando x vai a, nesse caso, é igual a f de a. Bom, vejamos um exemplo. Bom, nesse caso, vamos voltar no exemplo f de x igual a x menos 1, x ao quadrado mais 1. Bom, x ao quadrado menos 1. Deixa eu ver, o primeiro exemplo, lá em cima, quando a gente falou sobre o limite. Sim, é x menos 1, x ao quadrado menos 1, quando x vai a 1. Vamos ver isso aqui, né? Nesse exemplo que nós tem, a gente tem essa f, mas a gente tem, né, que a gente está calculando o limite quando x vai a 1. Nesse caso, isso aqui é a mesma coisa, né, que x menos 1, x mais 1, x menos 1, né? A gente está fatorando esse termo aqui. A gente sabe que a gente pode escrever, né, x ao quadrado menos 1, isso aqui é a mesma coisa que, bom, deixa eu encurtar aqui o espaço. X ao quadrado menos 1, mesma coisa que x menos 1, x mais 1. Né, que a gente já tinha visto anteriormente essa convenção. Então, aparece repetido, posso cortar. E agora eu tenho o limite
quando x vai a 1, de 1 sobre x mais 1. E como 1 faz parte do domínio da nossa função, que agora é uma função racional, a gente calcula essa função aqui no ponto, né? Então, 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2. Então, né, a gente tem esse exemplo para essa propriedade. Bom, a aula já está longa, então eu vou parar por aqui e a gente continua falando sobre limites laterais no próximo vídeo.